Caminho da Sabedoria, 31 dias com o livro de Provérbios. Estamos hoje no capítulo 18 e nós vamos seguir aqui com o nosso devocional. Eu sempre lembro vocês, existem coisas aqui nesse livro de Provérbios que o Senhor vai falar diretamente com você, mas aqui eu quero trazer um pequeno devocional daquilo que o Senhor falou comigo e que o Senhor ministre o seu coração também. E enquanto eu lia esse capítulo 18, o Senhor começou a falar comigo sobre Davi e sobre o rei Saul. E ficou tão claro para mim e evidente a diferença entre um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um amigo de Deus, e um rei que era tolo, um rei que foi insensato, desobediente ao Senhor. E eu queria deixar para vocês aqui Salmos 1, que fala assim no versículo 1 e 2. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós vemos alguns traços aqui no estudo do livro de 1 Samuel, quando conta a história de Saul e de Davi. E é tão legal, eu quero até instigar vocês sobre a leitura da palavra de Deus, porque nós podemos, a palavra de Deus, ela se conecta, e quando estamos lendo algo, a gente começa a conectar com a história de grandes homens de Deus que tem na palavra de Deus, de outras palavras. E eu quero instigar você a fazer a leitura da palavra de Deus, porque você vai aprender muito mais do que a gente tem aprendido somente com o devocional de Provérbios. E o rei Saul, ele recebe uma ordem do Senhor. Ele era rei sobre Israel e ele recebe uma ordem do Senhor para que ele fosse até os amalequitas e ele exterminasse aquele povo. Tudo, era para queimar tudo, não era para sobrar nada, nem despojo de guerra, nada, era para destruir tudo. Essa foi a ordem do Senhor. Mas quando Samuel chega lá, quando Saul chega lá para guerrear, ele guerreia, ele mata os amalequitas, mas ele poupa a vida de Agag. Ele poupa os melhores novilhos, ele poupa os melhores bois, os gordinhos. Ele fala, não, vamos guardar isso aqui, os homens de guerra lá com ele fala, não, não, vamos separar esses e vamos deixar, não precisa exterminar. E aí o Senhor olha aquilo como desobediência, de fato era desobediência. E o Senhor chama Samuel e fala, pode ir lá, porque eu não quero mais ele como Saul, eu me arrependo de ter ungido ele. E você vai lá e vai falar isso para ele. E Samuel chega lá e fala com ele. E é interessante, e é um texto que eu quero deixar para você aqui hoje, para você refletir. Há muito sobre esse texto que eu vou ler agora. Há muito entendimento sobre ele. Mas eu quero deixar para reflexão hoje, porque não dá tempo de pontuar. Vamos lá. Pois a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Esse texto está em 1 Samuel 15, versículo 23. Saul foi rejeitado. E Saul teve um pecado de rebelião, de desobediência, que foi equiparado pelo Senhor à feitiçaria. E foi equiparada a teimosia dele, à iniquidade e à idolatria. O Senhor repudia esse pecado. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, lembre disso. Mas eu quero deixar para reflexão esse texto. E aí em seguida, acontece tudo isso em seguida, Deus manda Samuel ir lá e fala, tem uma casa, eu quero que você vá lá, e lá tem uma pessoa que eu vou ungir. E Samuel vai até lá, e lá o Senhor fala para ele, se prepare, não se preocupe com a aparência, porque eu vejo o coração. E aí ele pega Davi, ele escolhe Davi e fala para Samuel ungí-lo. E Davi é ungido. Davi era um pastor de ovelhas que cuidava com muito afinco das suas ovelhas. E a Bíblia fala que ele tocava a sua harpa e que ele adorava o Senhor com a sua harpa. E que ele trabalhava adorando ao Senhor. Ele tinha prazer no relacionamento com o Senhor. E aí ele é ungido. Davi é ungido rei por Samuel dentro da casa dele, mas não ainda reconhecido pelo povo, porque ainda Saul era rei.
E aí, Davi, em seguida, tem um texto aqui que eu achei muito poderoso no momento da unção, que é 1 Samuel 16:13, fala assim: Então Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. E o Espírito de Deus tomou posse, se apossou, tem algumas versões que falam, de Davi naquele momento. E em seguida a gente vê Davi sendo chamado no palácio do rei para tocar a harpa, porque o Saul foi tomado por um espírito maligno. Em seguida nós vemos o rei Davi vencendo o Golias, tudo com o Espírito de Deus. É lindo. Só que quando ele vence o Golias, o povo vê Davi e começa a aclamá-lo. Ele é muito poderoso. E o povo começa a aclamar Davi, e aquilo enche o coração de Saul de inveja. E Saul olha e fala: ele vai querer tomar o meu lugar e eu vou acabar com ele. E aí o coração de Saul, ele se enche de ira. Até aqui eu quero dizer para vocês, Lígia, o que tem a ver com Provérbios 18? Lá em Provérbios 18:2 diz assim: um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso seu coração pode descobrir por si mesmo. Provérbios 18:12 diz: o coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Então, aqui está a diferença que nós vemos entre Saul, que o coração dele se exaltou, ele achou que ele podia tomar decisão no lugar de Deus, do que Deus tinha falado. E o coração de Davi, que foi humilde, que ficava lá entre as suas ovelhas, que adorava a Deus naquele lugar. Em seguida, a história conta que Saul começa a perseguir a Davi, perseguir, Davi começa a ser perseguido e Davi tem que fugir, ele foge. Mas eu quero dizer, em nenhum momento Davi atentou contra a vida de Saul, mesmo sabendo que ele seria rei, porque ele já tinha sido ungido. Ele falou: eu jamais vou tocar na vida dele. E Davi foge. Tem um dia que Davi questiona e fala: por que você quer me matar? O que eu te fiz? Eu sempre te fiz tão bem. E mesmo assim, Saul não consegue ver quem Davi era e reconhecer que não havia motivos, que Davi não havia dado motivos, mas o coração de Saul estava repleto de rancor. E Provérbios 18:19 diz: o irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como barras de um castelo. Então, no meio da vida e da morte, Davi foge. Davi sempre foge. E no meio dessa história de Davi, nós encontramos uma amizade, né? Que é entre Jonatas e Davi. E Jonatas era filho do rei Saul. E também foi cunhado de Davi, que Davi se casa com uma filha de Saul. E Davi faz uma aliança com Jonatas. Davi tem tanta amizade e ama tanto a Jonatas, e Jonatas ama tanto a Davi, que eles fazem uma aliança de amizade. E esse texto de Provérbios, ele termina falando que o último versículo do capítulo 18 diz: um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que o irmão. Então existem várias pessoas que passam pela nossa vida, mas existe aquele que é mais chegado que um irmão. E para mim esse é o amigo de verdade. Esse tem o coração de verdade. Então eu quero finalizar hoje esse estudo falando de Jonatas e Davi, e dizendo que Jonatas salva a vida de Davi, porque Davi fica: teu pai quer me matar, e ele fala: então eu vou ter certeza. E quando Jonatas vai até o pai dele, ele tem certeza, ele dá um sinal para que Davi comece a fugir, porque realmente o pai dele iria matá-lo. Então eu quero dizer para você, eu quero deixar algumas chaves de tudo isso que a gente falou hoje. Então a primeira é a obediência, lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saul foi tolo, ele desobedeceu a Deus. O segundo, esteja sob o senhorio do Espírito de Deus. Em tudo que você fizer, não faça sozinho. Lembre, você tem o Espírito Santo de Deus. Faça tudo, peça tudo, instrução ao Espírito Santo de Deus, nas maiores decisões, nas menores. Peça ajuda do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Porque a palavra de Deus diz que ele nos ensinará o caminho que devemos seguir. Sim, o Espírito de Deus é nosso melhor amigo. E o terceiro, tenha amigos para fazer aliança. Assim como termina esse nosso texto do capítulo 18. A Bíblia, é lindo que a Bíblia fala sobre laço de alma entre Davi e Jonatas.
E é lindo porque eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque hoje eu tenho algumas pessoas que eu tenho podido confiar o meu coração. Eu poderia falar para vocês, puxa, eu já fui muitas vezes apunhalada pelas costas com amizades que não eram verdadeiras, mas eu prefiro falar para você que hoje eu tenho amigos que são mais chegados que irmãos. Eu tenho amigas que sentem o meu coração muitas vezes lá da casa delas. E o laço é tão forte que às vezes nós passamos por situações muito parecidas, diferentes, mas que a oração e que a direção bíblica é a mesma. Tão forte a ligação que há no nosso coração. Eu quero dizer sim, o Senhor projetou a nossa vida para ter amigos mais chegados que irmãos. Não viva sozinho, a Bíblia fala, essa semana nós lemos sobre isso. Não se isole, não se isole, tenha amigos. E eu oro nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, o horário que você estiver ouvindo esse devocional. Eu quero dizer, Senhor, entra no coração. Cura, Senhor, todas as dores causadas por amigos, Senhor, causadas, Senhor, por pessoas que não conseguiram compreender, que se ofenderam, Senhor, que se ofenderam sem motivo, Senhor. Que eu declaro, Senhor, corações aptos a liberar perdão agora, Senhor. Eu declaro, Senhor, corações sendo purificados pelo poder do perdão, Senhor, sendo livres para perdoar. Eu declaro liberdade para perdoar. Eu declaro cura agora nas emoções, toda traição, Senhor, eu declaro cura agora. Eu declaro cura, Senhor, nos corações. Eu declaro pelo Espírito de Deus, o teu Espírito agindo em cura, o teu Espírito agindo em liberdade, Senhor, para perdoar, Senhor, e para prosseguir, Senhor. Deus, eu declaro todo o congelamento do trauma agora, Senhor, sendo desfeito, Senhor, pelo Espírito Santo, Senhor. Através do teu Espírito, Senhor. Eu declaro cura de traumas agora, traumas de traição, traumas, Senhor, de amizades desfeitas, Senhor. Mas eu declaro, Senhor, um coração apto a receber os amigos de Jesus. Declaro, Senhor, essas pessoas, Pai, aptas a receber novos amigos, assim como Davi, Senhor, ganhou, Senhor, os valentes de Davi, ganhou uma equipe, Senhor. Eu declaro essa pessoa também, Senhor, apta a receber, Senhor. Declaro vida abundante nas áreas de relacionamento, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.